Imagine o amanhecer de 1940 sobre a Polônia, uma paisagem que, por séculos, testemunhou o cotidiano de fazendeiros, comerciantes e famílias. Mas, nesse momento, uma sombra sinistra começava a se formar. As mãos da tirania construíam não apenas um campo, mas o epicentro de um dos capítulos mais obscuros da humanidade, Auschwitz. Sob ordens impiedosas, este lugar tornou-se sinônimo de horror, sofrimento e da completa desconstrução da dignidade humana. Aqui, cada tijolo erguido era um prenúncio de um pesadelo coletivo, cada decisão, um reflexo da distorção do poder humano. Por trás dessas cercas, histórias de coragem e resistência se entrelaçavam com atos inimagináveis de crueldade. Mas o que realmente aconteceu nesse solo? O que transformou homens e mulheres comuns em peças de uma máquina de destruição? Venha conosco desvendar os segredos, as memórias e as lições eternas de Auschwitz, onde a escuridão tentou apagar a luz da humanidade. A criação de Auschwitz não foi um evento isolado. Ela simboliza o ápice de uma ideologia que transformou a intolerância em política de Estado. No início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, marcando o início de uma era de violência sistemática. No coração dessa ocupação, o regime de Adolf Hitler planejou não apenas a submissão de povos considerados inferiores, mas também a completa aniquilação de milhões. Auschwitz nasceu como uma ferramenta desse projeto macabro. Inicialmente, Auschwitz não foi concebido como um campo de extermínio. Quando Rudolf Heuss foi designado como comandante do campo em 1940, o local servia principalmente como um campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses. Localizado em Oswiecim, uma região estrategicamente próxima a importantes linhas ferroviárias, sua posição facilitava o transporte de prisioneiros de diversas partes da Europa ocupada. Mas logo, os propósitos do campo foram além do confinamento. Ele se tornaria o epicentro de uma máquina de genocídio industrializada. Auschwitz expandiu-se rapidamente, com a construção de Auschwitz II-Birkenau em 1941. Este novo complexo foi projetado com um propósito claro e sinistro: o extermínio em massa. Câmaras de gás como as de Birkenau foram concebidas para matar milhares de pessoas por dia. Famílias inteiras eram transportadas em trens lotados, muitas vezes sem saber o destino final. Para a maioria, a chegada significava uma sentença de morte quase imediata. Ao mesmo tempo, a perversidade do sistema nazista ia além do assassinato em massa. Auschwitz também foi um centro de experimentação desumana. Liderados por figuras como Joseph Mengele, os médicos nazistas transformaram o sofrimento em ciência, usando prisioneiros como cobaias para experimentos pseudocientíficos que ignoravam completamente os princípios básicos de ética e moralidade. O que mais choca nessa história não é apenas a magnitude dos crimes cometidos, mas a frieza com que foram planejados e executados. Auschwitz não foi apenas um produto do ódio cego, mas da racionalização calculada do preconceito e da discriminação. A participação de cientistas, engenheiros e burocratas na criação dessa máquina de morte expõe uma verdade incômoda. A barbárie não nasce apenas da ignorância, mas também da colaboração de pessoas instruídas que escolheram a conveniência ou a lealdade ao regime em detrimento da humanidade. É impossível não sentir um misto de indignação e perplexidade ao estudar a criação de Auschwitz. Como a humanidade foi capaz de conceber algo tão terrível? E o que dizer das mentes que justificaram tais atos com argumentos de progresso ou segurança? É um lembrete doloroso de que a história não pode ser esquecida e de que é nossa responsabilidade garantir que o ódio e a intolerância nunca mais encontrem terreno fértil para crescer. Auschwitz é, ao mesmo tempo, um monumento à crueldade humana e um grito por justiça e memória. Os experimentos médicos realizados em Auschwitz representam um dos capítulos mais sombrios e desumanos da história da ciência. Sob o pretexto de avanços médicos e biológicos, o campo tornou-se um laboratório macabro onde médicos nazistas, como Joseph Mengele, usaram prisioneiros como cobaias em experimentos brutais e muitas vezes letais.
Esses atos não apenas violaram todos os princípios éticos da medicina, mas também expuseram a perversidade de uma ciência desprovida de moralidade, orientada pela ideologia racista e genocida do regime nazista. Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, desempenhou um papel central nesse cenário de horrores. Fascinado por gêmeos, Mengele realizou experimentos em centenas de pares, buscando comprovar teorias genéticas que pudessem sustentar a suposta superioridade da raça ariana. Gêmeos eram frequentemente submetidos a procedimentos desumanos, como injeções de substâncias químicas nos olhos para tentar alterar sua cor, amputações sem anestesia e transfusões de sangue entre irmãos. Ao fim dos experimentos, muitos eram assassinados para que autópsias pudessem ser realizadas, permitindo comparações detalhadas entre seus corpos. Outro aspecto terrível foi a realização de experimentos com doenças infecciosas. Prisioneiros eram deliberadamente infectados por tifo, malária e tuberculose, enquanto médicos nazistas observavam os efeitos progressivos das enfermidades. Em alguns casos, medicamentos experimentais eram administrados, não para salvar vidas, mas para testar sua eficácia. As condições precárias em que esses experimentos ocorriam, sem anestesia, higiene ou qualquer preocupação com o sofrimento das vítimas, transformavam cada procedimento em uma sentença de morte. Um dos objetivos dos nazistas era também a esterilização forçada. Experimentos visavam desenvolver métodos rápidos e baratos para impedir a reprodução de pessoas consideradas indesejadas pela ideologia nazista. Mulheres judias eram frequentemente submetidas a tratamentos de radiação ou cirurgias invasivas que causavam dor extrema e mutilações irreversíveis. Essas práticas refletem como o regime transformou a ciência em uma ferramenta de controle e extermínio, sem qualquer consideração pela dignidade humana. Embora a ciência deva ser um caminho para o avanço e o bem-estar da humanidade, em Auschwitz ela foi distorcida de forma monstruosa. É impossível não sentir indignação e pesar ao refletir sobre esses acontecimentos. Como podemos conceber que médicos treinados para salvar vidas participaram ativamente da tortura e da destruição? Essa contradição revela como a ciência, quando dissociada de princípios éticos e guiada por ideologias destrutivas, pode ser usada como uma arma poderosa e devastadora. Os experimentos realizados em Auschwitz não contribuíram para avanços médicos significativos, mas deixaram lições cruciais sobre os perigos de uma ciência sem ética. A criação do Código de Nuremberg em 1947, que estabelece diretrizes éticas para experimentos com seres humanos, foi uma resposta direta a essas atrocidades. Entre os princípios estabelecidos, destaca-se o consentimento voluntário do sujeito, algo completamente ausente nos experimentos nazistas. Como observador contemporâneo, sinto que Auschwitz continua sendo um grito de alerta sobre o que pode acontecer quando permitimos que preconceitos, ódio e ganância sobreponham-se à humanidade. A ciência, como todo conhecimento, traz consigo uma responsabilidade enorme. Deve ser usada para curar, construir e melhorar vidas, nunca para destruir. Auschwitz nos lembra do abismo ao qual a humanidade pode chegar quando ignoramos essa responsabilidade, e do dever que temos de garantir que atrocidades como essas nunca se repitam. O Holocausto deixou um legado profundo e devastador que moldou o mundo no período pós-guerra, tanto do ponto de vista social quanto político. A magnitude da tragédia, com a morte de mais de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, como ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e opositores políticos, tornou impossível para a humanidade ignorar as consequências de ideologias genocidas. Auschwitz, como o maior símbolo do Holocausto, permanece como um lembrete vivo do que a intolerância, o ódio e a desumanização podem causar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo foi forçado a confrontar as atrocidades cometidas pelos nazistas. Os julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1946, foram um marco histórico na busca por justiça. Líderes nazistas foram julgados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Pela primeira vez,
O termo genocídio foi usado em um contexto jurídico, cunhado pelo jurista Raphael Lemkin, destacando a intenção deliberada de exterminar grupos inteiros de pessoas. Esses julgamentos estabeleceram um precedente crucial. Os responsáveis por atrocidades não poderiam se esconder atrás da obediência a ordens superiores ou da autoridade do Estado. Para mim, isso foi um divisor de águas na história da justiça internacional, uma reafirmação de que, mesmo em tempos de guerra, há limites morais e legais que devem ser respeitados. O impacto do Holocausto também acelerou a criação de organismos e tratados internacionais voltados para a proteção dos direitos humanos. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU, enfatizando a dignidade e os direitos inalienáveis de todas as pessoas, independentemente de sua origem. Na mesma época, foi aprovada a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, uma resposta direta às atrocidades cometidas durante a guerra. Outro efeito significativo foi a criação do Estado de Israel em 1948. Para muitos sobreviventes do Holocausto, a fundação de um lar nacional judaico representava um refúgio seguro após anos de perseguição e destruição. No entanto, a criação de Israel também trouxe novas complexidades políticas e conflitos, especialmente no Oriente Médio. Ainda assim, para os sobreviventes, Israel tornou-se um símbolo de resiliência e renascimento após o trauma inimaginável da Shoah. No campo cultural, o Holocausto deixou marcas profundas. Sobreviventes como Primo Levi, Elie Wiesel e Victor Franco dedicaram suas vidas a contar suas histórias e a refletir sobre o significado dessa tragédia. Suas obras não são apenas testemunhos históricos, mas também convites à introspecção sobre os limites da moralidade humana, a resistência em face da desumanização e o compromisso com a memória. No entanto, mesmo com essas medidas e avanços, o mundo pós-guerra enfrentou desafios contínuos em lidar com os efeitos do Holocausto. Para muitos sobreviventes, o trauma foi algo que persistiu ao longo de suas vidas. Muitos perderam suas famílias, lares e comunidades inteiras, e tiveram que reconstruir suas vidas em países estrangeiros, enfrentando o peso das memórias, muitas vezes, o silêncio das sociedades que preferiam esquecer o passado. Para mim, uma das lições mais marcantes do Holocausto é a importância de nunca subestimar os perigos do ódio e da desumanização. Embora o Holocausto tenha sido único em sua escala e brutalidade, outras atrocidades genocidas continuaram a ocorrer, como em Ruanda, Bósnia e Darfur. Isso me leva a refletir sobre a fragilidade das instituições humanas e a necessidade constante de vigilância e ação para evitar que tragédias semelhantes se repitam. Hoje, Auschwitz e outros campos de concentração permanecem como memoriais e museus, testemunhas silenciosas da crueldade humana, mas também da capacidade de resistir e sobreviver. Eles nos desafiam a confrontar nosso passado e a questionar nosso presente. Estamos realmente aprendendo as lições do Holocausto. Manter viva a memória dessas atrocidades é essencial, não apenas para honrar as vítimas, mas também para educar as futuras gerações. É nosso dever continuar lutando contra o ódio, o preconceito e o fanatismo, garantindo que as tragédias do passado não se tornem o destino do futuro. Afinal, como disse Elie Wiesel, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. A responsabilidade de nunca esquecer é de todos nós. Esse é o Diário de Napoleão. Para mais conteúdo de qualidade e história, clique nos vídeos que aparecerão na sua tela.